Abre a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Amém? Só até aí, depois a gente continua. O Senhor Jesus, Ele esvaziou-se da sua glória divina, Ele se esvaziou daquela glória que Ele tinha junto ao Pai, para vir a este mundo em forma humana, em forma de homem. Porque se Ele tivesse vindo com toda aquela glória que Ele tinha, com toda aquele resplendor que Ele tinha, talvez muitos poderiam dizer: ah, mas olha como Ele está aí em forma de Deus, em forma divina, é fácil para Ele vencer tudo, porque Ele está em forma de Deus, mas Ele veio em forma humana. Ele veio com as mesmas fraquezas que eu tenho, com as mesmas fraquezas que você tem. Ele veio com as mesmas dores que um ser humano sente, que eu sinto, que você sente. Então Ele se esvaziou daquela glória para estar entre nós, com o propósito de entender a nossa fraqueza, de entender porque o homem não conseguia, diante de tantas dispensações que Deus já havia dado, o homem não conseguia sequer ser fiel a nenhuma destas dispensações. Então Ele se esvaziou de si mesmo e veio como você está aí, ó, como eu estou aqui. Assim era Jesus. Ele tinha forma humana, Ele era Deus, mas também tinha a forma humana. Ele tinha a glória junto com o Pai. Ele tinha. Aqui em João, capítulo 17, versículo 5, abre aí. João, capítulo 17, versículo 5. Dias antes de Jesus ser levado para a crucificação, Ele faz esta oração sacerdotal. E aqui Ele diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse o mundo, antes que o mundo fosse criado. Será que dá para você imaginar que glória era esta? A glória que Ele tinha antes, a glória que Ele tinha junto ao Pai. Muitos falam, as ruas de ouro que Ele andava. Isso aí não é glória, irmãos. A glória, sabe qual era? É que Ele e o Pai eram um. Ele e o Pai eram um. Ele tinha esta glória, e Ele fez o quê? Ele se esvaziou de tudo isto, para vir aqui e se tornar o Cristo. A palavra Cristo quer dizer Salvador. Ok? Então, Ele mostrou um pouquinho desta glória que Ele tinha para os seus discípulos. Aonde? No Monte da Transfiguração.
No Monte da Transfiguração, Jesus mostrou um pouco desta glória que ele tinha junto ao Pai. Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. No Monte da Transfiguração, ele se transfigura. Ele mostra para os seus discípulos a glória que ele tinha. Ele se mostra ali como Deus. Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o... Só para você ir vendo como era a glória que ele tinha. O seu rosto resplandecia como o sol. Você consegue olhar fixamente para o sol ao meio-dia? Ok? E as suas vestes se tornaram brancas como a... Não é neve, é como a luz. As suas vestes se tornaram iluminadas. Às vezes você ouve alguém contando assim: essa noite Jesus entrou no meu quarto. Eu já ouvi pessoas contando. E aí você pergunta como ele era. Não sei dizer, porque ele era uma luz. Era o quê? Uma luz. Então aqui quando Jesus sobe no alto do monte com Pedro, Tiago e João, ele se transfigura com a glória que ele tinha junto ao Pai. Agora imagine se Jesus andasse no meio do povo com essa glória. Primeiro, que eles não aguentariam. Segundo, não suportariam, cairiam, alguns até morreriam. Então Jesus se esvaziou desta glória. Para quê? Para vir na forma humana e para, através do seu sacrifício, salvar a nossa alma, nos transformar em novas criaturas. Nos transformar em novas criaturas. E Jesus foi crucificado, sim ou não? Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. E depois de 40 dias, ele sobe aos céus. Ele sobe aos céus para se assentar em um lugar que Deus tinha preparado para ele. Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 14, versículo 12 a seguir. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem está dizendo isto? Lúcifer. Lúcifer, meus irmãos, ele não queria tomar o trono de Deus. No versículo 13 fala: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Lúcifer sabia que existia um lugar de glória que Deus estava preparando para o seu filho, para Jesus Cristo, para o exaltar. Então Lúcifer, quando se rebelou, ele não estava querendo, meus irmãos, o trono de Deus, mas ele estava querendo o quê?
o lugar que estava reservado para alguém, um lugar de muito mais glória, um lugar que estava até acima do próprio Deus. Era onde Lúcifer queria colocar o seu trono, era onde ele queria estar, e este lugar era o lugar de quem? De Jesus Cristo. O plano de Lúcifer era muito mais ambicioso do que você pensa. Por que ele queria o lugar de Jesus Cristo? Porque se ele ocupasse o lugar de Jesus Cristo, ele teria autoridade, poder e domínio sobre toda a terra. Então o plano dele era muito mais ambicioso. Quem está entendendo? Efésios capítulo 4. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher, diga, encher todas as coisas. Então nós vimos o quê? Que Jesus, quando ele desceu, ele se esvaziou, sim ou não? Ele não se esvaziou de si mesmo? Só que agora, depois que ele ressuscita, ele sobe. Ele sobe, a palavra está dizendo que ele subiu às alturas, ele subiu em um lugar muito alto, levou o cativo o cativeiro, né? Venceu a morte, venceu o inferno. E agora Jesus começa o quê? A se encher de toda aquela glória que ele tinha antes. Ele começa a se encher novamente. Ele começa agora, meus irmãos, a se encher de tudo aquilo que ele havia se esvaziado, né? Jesus, ele se esvaziou na forma humana. E quando ele esvaziou, ele era cheio do quê? Cheio das coisas espirituais, do poder espiritual. E agora ele sobe para quê? Para novamente se encher. E ele não vai receber só a glória que ele tinha. Ele vai receber muito mais. Aleluia. Ele se esvaziou. E ele subiu aos céus. E ele se encheu de tudo aquilo que antes ele havia se esvaziado. Só que agora ele está fazendo o quê? Ele está derramando esta glória sobre a minha vida, sobre a tua vida, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Aleluia. Hoje ele se enche de toda a glória para quê? Para encher a você também, para nós sermos cheios por ele, para a igreja ser cheia por ele, para a terra ser cheia, aleluia, da sua glória, para que hoje nós também pudéssemos sermos cheios, aleluia. Subiu acima de todos os céus, acima do trono de Deus. Ele subiu, meu irmão, minha irmã, acima do próprio trono de Deus, no lugar que Lúcifer cobiçava. Salmo 110, abre aí. Disse o Senhor, tudo em letra maiúscula, prestou atenção? Que este Senhor aparece todo em letra maiúscula, todas as letras em maiúscula. Ao meu Senhor. Se a tua Bíblia Senhor está com S menor, está errado. É com S maiúsculo. Coloca um S maiúsculo aí. Se a tua Bíblia está, a tradução está com S minúsculo, está errado, é com S maiúsculo. Disse o Senhor, todo com letras maiúsculas, ao meu Senhor: assenta-te
à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Existe uma diferença aí na palavra Senhor, escrito de maneiras diferentes. Ok? Quando a palavra Senhor aparece toda em letra maiúscula, ela está mostrando o nome de Deus. O nome de Deus. O nome de Deus em hebraico ele é escrito pela letra Y, H, W, H. Yud Rei Vá Rei. Ok? Em hebraico. Não estou aqui para falar hebraico para vocês, tampouco que eu não sei. Isso aqui é o que eu estudo. E o nosso idioma não é hebraico, é português. Todas as vezes que você vê na Bíblia escrito tudo em letra maiúscula, a palavra Senhor, é o nome de Deus. E qual é a pronúncia certa do nome de Deus? Não se sabe. Porque quando Moisés, Deus deu ali a lei, e ali Deus disse, não tomará o santo nome de Deus em... O judeu parou de falar o nome de Deus. O judeu parou de falar. Eles pararam de falar. Para não tomar o santo nome de Deus em vão. Então, todas as vezes que eles iam falar, eles falavam Senhor. E aqui, irmãos, muitos dizem, a tradução certa é Jeová, Javé, Yavé, Yahweh, Yeshua é Jesus, Então, irmãos, o hebraico não tem as vogais. O português, todo idioma, mas o hebraico não tem as vogais. Então, o nome mais próximo, não quer dizer que é o correto, que você pode dizer de Deus, não é nada a ver com tudo aquilo que você já falou até hoje. Qual é, apóstolo? O mais próximo que eu fui estudar e buscar é Yahweh. Yahweh. Esse é o nome mais próximo. Então aqui, Yahweh estava falando com outro Senhor. Quem era este outro Senhor com letra minúscula? O Senhor, quando aparece com letra minúscula, quer dizer Adonai. Quer dizer Adonai. Então, Yahweh falando com Adonai. O Senhor Deus falando com quem? Com Jesus. Eram os dois senhores, o Pai e o Filho conversando, e o Pai falando para o Filho, assenta-te aqui à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te aqui ao meu lado, senta-te à minha direita, até que todos os inimigos sejam vencidos. Aleluia. Deus estava deixando um lugar para Cristo. Deus estava deixando um lugar para Cristo acima do trono dele, uma glória além da glória dele. Ele estava deixando para Cristo. E às vezes você olha, qual é a visão que nós temos de Jesus? Menininho peladinho na manjedoura. É assim, irmãos. O Brasil é um país de origens católicas e na catequese que nós aprendemos era isto. Jesus, um menininho, peladinho ali na manjedoura, coitadinho, não tinha nem roupa para vestir. Ou então crucificado, todo ensanguentado lá, martirizado. Mas esta não é a imagem do Cristo glorioso. A imagem do Cristo glorioso é aquela do monte da transfiguração, aleluia. Shakandarabalas.
Mude a imagem do Cristo glorioso hoje na tua mente. Mude esta imagem a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Deus queria dar este lugar, deu este lugar acima do seu trono, em um lugar reservado. Este era o lugar que Lúcifer queria usurpar, que Lúcifer queria roubar, e foi por isto que Lúcifer, ele perdeu a luz, ele morreu. Porque qual é a vida do Espírito? A luz. Qual é a vida do Espírito? Qual é a vida do corpo? O sangue. Sim ou não? E qual é a vida do Espírito? A luz. E quem é a luz? Eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz. Então quando Lúcifer caiu do céu, Lúcifer caiu do céu, ele perdeu o quê? A luz. Lúcifer morava onde? Lúcifer morava onde? Não, Lúcifer não morava no céu. Lúcifer morava na terra. Quem já ouviu alguém pregando que Lúcifer era regente do coral celestial? Eu já preguei. Mas na Bíblia não está escrito. Está escrito na Bíblia? Prova, apóstolo, que Lúcifer morava na terra. Vou provar. Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Isso aqui, irmãos, é uma metáfora quando o Senhor fala o rei de Tiro, tá? É uma alusão, mas ele está falando de Lúcifer. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estava onde? Estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeste o engastes e os ornamentos no meio, no dia em que fostes criado, foram estes preparados. Tu eras querubim ungido da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras habitavas. Aonde que ele estava? Aonde que ele estava? Ele era guardião do Éden. Ah, mas ele caiu do céu. Tem gente que cai do céu e não mora no céu. Sim ou não? Verdade ou não é? Não é porque ele caiu do céu que ele morava no céu. O Senhor o chamou lá. Caiu do céu quer dizer, caiu da graça, caiu da autoridade, caiu da posição, caiu da comunhão que ele tinha com Deus. Vamos contar quantas pedras tinham aqui? Vamos lá? Pedras preciosas, vamos lá. Conte aí, versículo 13, conte para mim quantas pedras tem aí. Começando do sárdio. Quantas pedras tem? 9 ou 10? 9 ou 10, está dividido. Alguém está falando 10, outros 9. Quem fala 9 já aprendeu, né? Oi? 10, só que ouro não é pedra. Ouro é minério. Ouro não é pedra, é minério. E a veste sacerdotal possuía quantas pedras? 12. Quantas pedras? 12. Lúcifer estava vestido de vestes sacerdotal, de glória, de poder, de autoridade. Só que quando ele tirou 3 pedras das suas vestes, a veste dele estava incompleta. Incompleta. E ele estava colocando ouro. Ouro representa a divindade. Ele estava querendo ser igual a Deus. Ele estava querendo usurpar a divindade. E foi quando as vestes sacerdotais dele estavam incompletas que Deus o matou. Porque se as vestes dele não tivessem sido incompleta, ele não teria morrido. Você pode ver que Arão errou. Arão errou ou não errou? Sim ou não? Pouco ou muito? Muito.
Arão errou muito. Imagine, Deus coloca Arão para ser o auxiliar de Moisés. Moisés sobe para orar e jejuar. Quando ele chega, tem o quê? O bezerro de ouro. Não, Moisés morreu. Vamos adorar esse bezerro aqui, ó. Imagina o teu copastor, você sabe para orar e jejuar, você chega à igreja, está tudo mudado, tudo diferente. Foi só isto? Foi? Arão fazia sacrifício de crianças. Sacrifício a Moloque, ensinando o povo a adorar. Prova, apóstolo, prova. Atos capítulo 7. Tem nada a ver com a palavra, mas estou dando só uma pincelada, tá, irmãos? Ok? 7:40, Atos 7:40. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque, e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para os adorar? Então, além do bezerro, Arão oferecia vítimas, sacrifícios, crianças ao Deus Moloque. E por que Deus levantou Arão para ficar do lado de Moisés? Por quê? Alguém sabe? Para ficar ao lado de Moisés, quem sabe? Quem sabe, irmãos? Pode falar, não tenha vergonha não. Ele era o quê? Não escutei. Moisés era gago? Era. Ele era pesado de lábios. Mas Moisés não era gago. A Bíblia não fala que Moisés era gago. Pesado de lábios pode ser dificuldade de se expressar, dificuldade de falar em público. Moisés era eloquente nas suas palavras, poderoso nas suas palavras. Atos 7:22, deixa eu ver nessa aí, Tiago. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Olha aí o gago. Poderoso em suas palavras e obras. Foi só isso que aconteceu com Arão? Ou tem mais? Ele se levantou, Números 11, dizendo, 11 ou é 12, um dos dois, dizendo, ele e Miriam: porventura Deus só fala através de Moisés? Deus fala através de nós. Sabe o que ele estava dizendo? Eu faço melhor do que Moisés. Sabe o que é isso, irmãos? É aquela pessoa que está dentro da igreja e não sabe ser submissa. Eu faço melhor do que o apóstolo. Eu faço melhor do que o pastor, do que a pastora. E eles se levantaram contra Moisés. Miriam ficou leprosa. Arão não. Porque Arão estava vestido de vestes sacerdotais, vestes espirituais. Vestes espirituais. Irmãos, eu acredito que Arão não tirava a roupa nem para dormir. Porque se ele tirasse, Deus matava. Porque Deus não pode tocar na sua própria glória, na sua própria autoridade, porque senão é um reino dividido, e reino dividido não prospera. O que Deus fez? Mandou subir Arão, ok? Mandou subir Arão, junto com Moisés e seu filho Eleazar, e mandou tirar as vestes sacerdotais de Arão. E quando Deus tirou as vestes sacerdotais de Arão e colocou em Eleazar seu filho, Deus matou Arão. Ali morreu Arão.
Sabe por que o diabo não pode tocar em você, irmão? Sabe por que o diabo não pode tocar em você, em mim? Sabe por que quando você ordena o diabo obedece? Quando você ordena a enfermidade sai? Quando você ordena o vento acalma? Outro dia eu estava aqui, o irmão ligou para mim. O irmão ligou para mim, eu estou contando isso para a glória de Deus. O irmão estava indo uma missão no interior do Pará. Pastor Armando, ele ligou: apóstolo, pelo amor de Deus, ora, nós estamos saindo de Santarém, nós estamos no meio de uma tempestade, parece que o barco vai virar. Ore. O banzeiro está muito forte, o vento forte, uma tempestade, ore. E na mesma hora eu comecei a orar. E eu lembrei do que Jesus disse. E eu disse: rio, aquieta-te. Vento, acalma-te. Tempestade, acalma-te. Eu estou ordenando em nome de Jesus. Passou 3 minutos, o pastor ligou: apóstolo, não sei o que aconteceu, a tempestade foi embora. Sabe por que até a natureza nos obedece? Porque nós estamos vestidos com as vestes espirituais, aleluia, com as vestes sacerdotais. Você é sacerdote, você é sacerdotisa. Apocalipse 1, 5 e 5, 10 fala que Deus nos fez para Cristo, reis e sacerdote. As nossas vestes não são estas vestes, as nossas vestes são espirituais. E o inimigo olha para você e ele te respeita. A enfermidade olha e te respeita, e tem que sair porque as nossas vestes são espirituais. Então quando Lúcifer tirou 3 pedras das suas vestes, que eram 12, e começou a querer se cobrir de ouro com a divindade, as vestes sacerdotais dele estavam incompletas. E Deus faz o quê? Deus mata Lúcifer. Ele tira a luz de Lúcifer. E Lúcifer, ao invés de ser o espírito de luz, se tornou um espírito das trevas. Deu para entender? Então este era o lugar que Lúcifer queria. Foi por isso que Deus matou Lúcifer. Ele queria o lugar de Cristo. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Primeiro ele se esvazia, agora ele sobe e começa a encher e preencher. Com o quê? Com a glória que o Pai estava lhe dando. Com a glória que o Pai estava lhe dando. Jesus, antes de subir ao céu, ele faz uma declaração que para mim é uma das mais poderosas que existe. Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Algumas traduções está: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não diz que ele recebeu um tipo de poder ou algum poder. Ele está dizendo: todo o poder no céu, todo o poder na terra foi entregue ao Pai, e o Pai entregou a mim. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Jesus, aleluia, ele recebe este poder. Sabe por quê? Porque Jesus é o último Adão na terra. O último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão pecou. Mas Jesus foi o último Adão. Ele não é o segundo, porque se ele for o segundo pode vir outro. Ele é o último, não tem ninguém depois dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. 1 Coríntios 15. Obrigado, Tiago. 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante.
Jesus venceu tudo aquilo que havia vencido Adão. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o inferno. Tudo aquilo que havia vencido Adão como primeiro Adão, agora Jesus vem e Ele restaura o reino. Ele vence tudo aquilo que havia vencido Adão. E Deus o exalta. Aleluia. Jesus é colocado acima de todos os céus. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte a pior morte que havia. A lei de Moisés falava: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A pior morte que havia. Por isso, também, o quê? Também quem? Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo não é sobre todos os nomes. Já vou explicar para vocês daqui a pouco. Sobre todo o nome. Quem exaltou ao Senhor Jesus foi o próprio. Por isso Deus o exaltou. O próprio Pai o exaltou e colocou, aleluia, sobre todo nome. Não havia ninguém acima de Deus. Não havia ninguém acima de Deus. Mas agora o Pai exalta o Filho acima do seu trono, acima dele próprio. Agora Jesus é o nome que está acima de todo nome. Agora Jesus é aquele que tem autoridade, não dele mesmo, mas dada e outorgada pelo Pai. Aleluia. Irmãos, por que não é sobre todos os nomes e sobre todo nome? Já expliquei para vocês no começo, vou falar novamente. O judeu, ele não pronuncia o nome de Deus, né? Ele não pronuncia o nome de Deus. Aleluia. Porque ele tem medo de falar o nome do Senhor em santo. O nome do Senhor em vão. Então ele não pronuncia o nome de Deus. O nome de Deus são as 4 letras, né, que eu falei para vocês: YHWH em hebraico, né? Yud, Rei, Ba, Rei. Ok? Então, quando o judeu ele vai falar o nome de Deus, ele não fala, ele fala Senhor, ou ele fala Ha-Shemé. Ha-Shemé. Ha quer dizer o, Shemé quer dizer nome. Ha-Shemé, o nome. Quando o judeu vai falar de Deus, ele fala o quê? Ha-Shemé. Ele fala o nome, porque ele não quer falar o nome do Deus Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 2, 9, quando um judeu lê, ele fica perturbado da cabeça. Por quê? Porque Paulo está dizendo que o Senhor Deus colocou o nome de Jesus acima do Ha-Shemé, acima de o nome, que é o nome pronunciado pelos judeus. O judeu, ele fica perturbado da cabeça. Por quê? Porque aqui a palavra está dizendo que o nome de Cristo está acima do nome de Deus agora. Por quê?
é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder. O Pai pegou o poder e o exaltou sobre todo o nome, sobre o seu nome, o exaltou sobre os anjos e deu uma posição ainda maior de glória para o Senhor, aleluia. É por isso que você não expulsa demônio no nome de Deus. Alguém expulsa demônio no nome de Deus? É por isso que nós expulsamos demônio em nome de Jesus. Por quê? Foi dado poder, autoridade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, né? Diz o que? O versículo 10 principalmente. Vamos ler o 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo, para que ao nome de Jesus, que está sobre o nome de Deus, se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, para que no nome de Jesus se dobrem os demônios, se dobrem as autoridades, se dobrem os reis, se dobrem os homens, se dobrem os pobres, os ricos, para que todos, aleluia, se dobrem diante do nome de Jesus. Forte, todo o joelho. É por isso que quando você vai expulsar um demônio, você fala, sai em nome de Jesus. Ele sai. Porque o nome de Jesus está acima até do nome de Deus. Quando você vai expulsar uma enfermidade, você diz o que? A enfermidade sai em nome. É forte ou não é? Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Eu te louvarei. 2, estou lendo um, vou ler o 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu. Engrandeceste o quê? A tua palavra acima de todo o teu nome. Será que Davi era profeta? Será? Porque Davi aqui, ele está profetizando. Sim ou não? Mas espera aí, apóstolo. Está falando que é a palavra, não está falando que é o nome de Jesus. É? E João 1,14 fala o quê? Eu não vou abrir, mas você pode abrir aí. João 1,14. No princípio era o? No princípio era o? E o verbo se fez? E o verbo habitou entre nós? E o verbo era? A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Ele é a palavra. No princípio, qual é a primeira palavra da Bíblia? Qual é a primeira palavra da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus. A palavra princípio no hebraico quer dizer Beit Reshit, que quer dizer cabeça, primogênito, princípio, primazia. João entendeu muito bem isto. João capítulo 1, abre aí. Vamos recordar um pouquinho daquilo que nós já aprendemos. João capítulo 1. Já está para terminar, tá, irmãos? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Ok? Então, a primeira palavra da Bíblia é Jesus. A primeira palavra da Bíblia é o Senhor Jesus. No princípio, deixa eu só achar aqui, acho que é Colossenses. Bora ver? Aleluia. Colossenses 1,15. A palavra bait, reshit, bait é preposição que vem antes da palavra. No, reshit, princípio, cabeça, primazia, primogênito. Você vai ver aqui em Colossenses. Isso aqui, irmão, se tinha alguma dúvida que foi Cristo que executou, quando Deus dizia age, era Cristo quem executava. Essas coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo, reshit, cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Bait reshit, no princípio, cabeça, princípio, primogênito e preeminência, primazia. Quem está entendendo? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Acharam? Versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O quê? Princípio da criação de Deus. Amém? Aqui diz que Ele é o Amém, o princípio. Então a primeira palavra da Bíblia é Jesus. E a última palavra da Bíblia é quem? Apocalipse 22, 21. A última palavra da Bíblia é quem? Jesus. Ele é o Amém, Ele é o princípio e o Amém. Ou seja, tudo começou com Ele e tudo termina com Ele. Apocalipse 21, 22, 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, com todos vós. Tudo começou com Ele, tudo passa por Ele, tudo termina com Ele. Romanos 11, 36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não tem nada do que foi feito senão por Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Então Ele é a palavra. Quando o Senhor Davi disse que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome, está dizendo o quê? Que exaltou o próprio Senhor Jesus acima do seu próprio nome. Hoje entendemos que o nome de Jesus foi engrandecido, irmãos, acima do Hashamé, de todo o nome. Aleluia. Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lúcifer queria ocupar este lugar, queria este poder, mas o Senhor Jesus subiu para preencher este lugar, meu irmão, para preencher este lugar com a sua glória, a sua autoridade e todo o poder recebido nos céus e na terra. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Apocalipse 1:8, é forte isso aqui, irmãos. Apocalipse 1:8. Aleluia. Acharam? Quando você vê na Bíblia escrita em letras vermelhas, é Cristo falando, tá?
Olha o Senhor dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso! Você precisa vê-lo, meu irmão, como o nome que está acima de todo nome. Você precisa mudar a tua visão. A partir de hoje você não vai vê-lo mais como um bebê na manjedoura, como ele todo ensanguentado lá na cruz. Você vai ver ao Senhor Jesus, ao teu Salvador, como todo poderoso, aleluia, aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Você o conheceu como a porta, você o conheceu como o caminho, mas agora chegou a hora de você, aleluia, conhecê-lo além do véu. O véu foi rasgado, o véu foi rasgado. Hoje ele é o destino da vida eterna. No começo foi a porta, depois o caminho, o destino da vida eterna. O véu foi rasgado, irmão, o véu foi rasgado. Agora você pode ver a glória dele, o poder dele, a autoridade dele, a unção dele, aleluia. O véu se rasgou para você receber a revelação de um Cristo glorioso, um Cristo todo poderoso, um Cristo que te reveste de glória, um Cristo que te reveste de poder, aleluia. Ele te revestiu para você descobrir, meus irmãos, o destino, redescobrir a arca que habita, aonde habita a glória de Deus, aonde habita a glória de Deus hoje, em Cristo Jesus. Não é uma arca feita pelas mãos dos homens, é em Cristo Jesus que habita. Hoje quando você ora, no nome dele, os céus se abrem, os céus se abrem. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele subiu acima do trono de Deus, e ele, aleluia, ele recebeu todo o poder, toda a glória, toda a autoridade. E eu tenho uma boa notícia: essa autoridade está aí dentro de você. Essa autoridade ele colocou dentro de você. Essa autoridade ele te revestiu com esta autoridade. Ele colocou dentro de você esta autoridade. Em verdade eu vos digo que aquele que vem em mim fará as obras que eu faço, e a fará maior do que esta, porque eu vou para o Pai. Ele foi e ele está sentado acima de todo nome. Deus o exaltou. Não veja mais Jesus, não veja Jesus o menininho da manjedoura, ou aquele corpo. Eu não vejo, porque o corpo de Cristo não ficou na cruz. Não olhe para o corpo dele ensanguentado, olhe para o monte da transfiguração, olhe para o monte da transfiguração, olhe para o corpo dele glorificado, cheio de glória, cheio de autoridade, e pronto para te abençoar, pronto para te ouvir, pronto para te honrar, pronto para te encher. Olhe para ele glorificado. O Todo-Poderoso. Eu vou repetir isso aqui de Apocalipse, irmãos, é muito forte. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Qual Jesus que você serve? Ao Jesus da cruz? Não, você serve o Jesus Todo-Poderoso. Você serve o Jesus Todo-Poderoso que vai salvar a tua família. Você serve o Jesus Todo-Poderoso que vai salvar o teu casamento. Você serve o Jesus Todo-Poderoso que vai libertar o teu filho da droga. Você serve o Jesus Todo-Poderoso que vai libertar o teu filho da homossexualidade, da prostituição. Você serve o Jesus Todo-Poderoso que vai te usar para você curar enfermos no nome dele, para você expulsar demônios. Você serve o Jesus Todo-Poderoso que em breve virá nas nuvens e nos levará para estarmos com ele eternamente. O Jesus que você serve, que nós servimos, é o Jesus Todo-Poderoso. Adore a ele. Adore. Ele é o Todo-Poderoso.
e enche de glória.